Olá, eu sou Ana Paula Corazini, sou diretora de educação da Zug. Hoje vamos falar de um tema que está no centro da essência da Zug, como a troca de experiências, networking e conhecimento compartilhado se transformam em inteligência coletiva. Então, como eu sou da educação, né, a gente fala muito dos SIGs aqui, que é nada mais também uma troca, né, muito importante e é um carro-chefe da Zug, a troca que os SIGs fazem com toda a comunidade SAP. E para essa conversa, eu recebo 3 coordenadores que vivem nessa troca diariamente na comunidade Zug. Aqui do meu lado eu tenho o Mauro. Olá, pessoal. Prazer em estar participando. Paulo. Olá, pessoal. Muito bom dia. Prazer em estar participando. Eu sou o Paulo Cruz, coordenador do SIG Grow e Business One. Donato, por favor. Obrigado pelo convite, Ana. Donato Locaspi, coordena o SIG de Recursos Humanos. Bom, muito obrigada pela parceria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aí comemorativo. Donato, acompanhamos diariamente dentro da Zug como os grupos de estudo aproximam profissionais, empresas e experiências muito diferentes. Na sua experiência, qual situação fez você perceber que aprender em comunidade gera mais valor do que resolver tudo sozinho? Vamos partir de algumas percepções que aconteceu dentro da nossa vivência, tanto empresarial como coordenando o SIG de Recursos Humanos. A gente vem explorando dentro do SIG como são as melhores formas de realizar as soluções que a SAP trazem para dentro das companhias. Ao longo desses anos todos, a gente tem buscado as soluções que o mercado oferece em termos de aplicação para as empresas, o que a SAP oferece como solução e a sua aplicação dentro das empresas. Ao longo desses anos todos, fizemos e ainda fazemos várias aderências de processos e desenvolvimento de soluções por parte da SAP. Temos feito isso dentro do SIG nos últimos 20 anos. A gente já coordena o SIG há 22, 23 anos, né? Isso nos traz um pouco de bagagem daquilo que a gente realizou lá no começo dos anos 2000 para fazer uma melhor solução do SIG para soluções de recursos humanos, e é isso que a gente vem evoluindo no SIG. Tá? Então, assim, casos reais que a gente possa dizer são soluções que a SAP não trazia, e aí por comunidade, a nossa comunidade da Zug, fez a SAP desenvolver soluções que fossem aderentes para as empresas. Isso fez com que a gente desse informações para a SAP para fazer do jeito que as empresas necessitam, pelo menos no Brasil. As soluções mais recentes que a gente possa ver que a SAP traz para nós, além da própria aplicação da legislação, que nós somos fortemente legislados, faz com que as empresas participem do desenvolvimento das soluções, na forma como a equipe de desenvolvimento da SAP, que trabalha lá na unidade de São Leopoldo, pergunta para as empresas, fazer desse jeito funciona bem para todo mundo? E aí é onde as empresas que participam das reuniões da Zug dizem, esse caminho, essa rota é boa, é ruim, atende à legislação, atende às empresas, então a gente consegue fazer com que esses benchmarks, esses erros sejam evitados. E aí, com isso, a gente faz com que toda a solução desenvolvida pela SAP seja plenamente aderente às necessidades das companhias. Dificilmente a SAP, nos anos mais recentes, tem feito desenvolvimento que ela não encaixa como uma luva para as soluções, pelo menos para recursos humanos. E aí, com isso, a gente também gera uma espécie de aprendizado, ou seja, eu faço de um jeito que todo mundo entende, com todo mundo entendendo, não fica refratário à implementação. E aí esse ciclo ele se fecha plenamente. Aí eu acho que tem sido interessante para nós. Muito, muito interessante ouvir, né? Você há tanto tempo na frente, né, de recursos humanos, o quanto a gente evoluiu nesse contexto. Eu sempre falo que juntos somos mais fortes, né? Então, acho que a comunidade tem uma força, né, de movimentar e trazer conhecimento e compartilhar as melhores práticas, né? O que faz mais sentido para o contexto Brasil, SAP, né, que é um pouco diferente fora daqui. Paulo, quando aprender com outras empresas acelera decisões e também descoberta de erro, né? O quanto isso é importante, né, que você visualiza no dia a dia, né, que o bench, né, faz a diferença aí para a tomada de decisão. Eu vou até começar com uma frase que acho que todos já ouviram pelo menos uma vez na vida, né? Nada se cria, tudo se copia.
Porém, eu não sempre fiquei incomodado um pouco com essa frase, porque eu acho que, na verdade, a frase melhor seria: nada se cria, tudo se evolui. E completando o que o Donato vem falando, né? A comunidade é isso, né? Você pegar algo que está no nosso dia a dia, que são soluções da SAP, no meu caso, para empresas em crescimento, que existem outros desafios e que às vezes tem uma dificuldade até maior de ser ouvido, né? Então, a gente juntar esse grupo forte com o mesmo objetivo, com a mesma forma onde a gente quer chegar e trabalhar isso. Eu sou muito fã de benchmark, eu acho que benchmark ajuda muito, seja no seu dia a dia profissional, você às vezes ouvir, compartilhar uma situação que você tem, ouvir de players, o que eles pensam, tal, porque isso ajuda muito a gente às vezes pensar um pouco fora só daquele nosso ecossistema, né? Então, eu acho que o estudo, né, de forma coletiva, em comunidade, que a Zug proporciona, ela é fundamental, né? Até tem um case interessante onde eu trabalho, que um belo de um dia o acesso de algumas pessoas parou de funcionar. E as pessoas sabiam que eu era da Zug e me chamaram. Paulo, mas a gente precisa desse acesso, a gente não pode ficar sem, ali tem muito material importante e tal. Aí fui, conversei com o pessoal, entendemos o que era um problema lá específico, foi resolvido. Então, naquele momento eu vi o quanto que o SIG ele é importante para aquelas comunidades que são ativas. E aquilo, inclusive, como o SIG Grow e Business One, ele é novo, né? Acho que ele tem 4 anos, se eu não estou enganado. Eu até cheguei depois da construção, mas ele é bem recente. Isso até me gerou mais motivação de fortalecer cada vez mais o SIG Grow e Business One nesse ecossistema, porque isso é muito importante, ter a informação e a gente trabalhar em conjunto. Excelente, excelente ouvir, né? E acho que cada nicho, né, tem o B1 e o Growth, ele tem uma característica diferente até, né, de outras empresas, e essa troca ela é muito valiosa, né, porque você acaba, né, tendo contato com empresas similares, né, que possam trazer experiências que no dia a dia ali, né, encurta caminho, né, fala assim, dá um caminho das pedras aqui, né, a gente tem uns atalhos. Muito bom. Mauro, uma frase sua chamou bastante atenção na revista, na nossa, né, edição especial. Você diz assim: na prática, o grupo reduz o custo de aprender sozinho, né? Então, o coletivo, né, ele tem um valor maior do que você, né, eu na minha tradução aqui, né, bater cabeça às vezes sozinho, né, e no coletivo muitas vezes isso facilita a vida, né? Na sua experiência, qual é o custo mais alto de tentar resolver tudo sozinho? Vamos lá. Quando a gente colocou essa frase, foi pensando não na parte financeira, né? O custo financeiro não era isso. É o custo do tempo. E quando a gente fala custo do tempo, de aprender sozinho, ele é doloroso. Ele pode te levar para um caminho que demora para uma tomada de decisão. E ele dificulta muito o entendimento. Pelo contrário, quando você trabalha em grupo, que é o objetivo do SIGs, né? O grupo ele te traz uma clareza maior e uma definição muito maior para o caminho que a maioria das empresas estão seguindo. E isso potencializa e acelera o conhecimento e deixa ele uniforme para que não deixe dúvidas aí de algum outro cenário. E isso a gente consegue trazer através dos palestrantes, que são consultorias, que são nossos apoios da SAP, né? E também a troca de experiência entre todos os associados que participam das reuniões. Não, e você fala de uma coisa bastante importante, né? O tempo, né? O tempo hoje em dia acho que talvez seja o bem mais valioso que a gente tem. Muito. Porque como a nossa vida está corrida, né? E quando a gente consegue otimizar, né? E cortar caminho e ganhar tempo em algumas coisas realmente faz muita diferença. Fora, né? Que eu falo que o coletivo, né, o convívio é muito agradável, assim, a troca, né, insights, né, que eu acho que é o que a gente gera bastante de valor dentro das nossas comunidades, né? Então isso é bem rico. Mas vamos lá, né? Continuando aqui a nossa rodada, né? Paulo, a matéria reforça que os grupos deixaram de ser apenas fóruns técnicos e passaram a funcionar como ecossistema de conhecimento aplicado. Na sua visão, o que mudou no papel dos grupos de estudo nos últimos anos? Primeiro, né, eu acho que os SIGs, eles deram voz,
né? E junto da SAP de temas que, às vezes, um chamado individualizado, ele não era visto com aquela prioridade. Então, acho que... Só que para você também chegar nesse grau de levar algo para a SAP de forma estruturada, você tem que ter essas discussões, não é uma simples mensagem, uma simples colocação. Então, aquilo, às vezes, gera um insight, daquele insight vai por uma discussão, as pessoas conversam, elas interagem, e dali, às vezes, sai um case, algo que vai melhorar a vida, principalmente aqui na nossa localização Brasil, que tem desafios inexplicáveis muitas vezes, né? E o SIG, ele vem evoluindo muito nisso, e eu já percebo até em algumas respostas de pesquisas, onde as pessoas pedem até mais conteúdos técnicos, né? Eles estão interessados em saber o que a solução do parceiro A, ou do parceiro B, ou da SAP faz, mas eles estão em busca de conhecimento, né? Eles pedem, às vezes, vamos falar um pouco mais do problema, vamos falar isso. Isso mostra uma evolução, né? Porque quando a pessoa ela entra em busca de conhecimento, isso realmente está fortalecendo o grupo, porque dali ela vai sair com uma informação que ela vai compartilhar com um grupo interno na companhia, ou com um grupo dentro de uma faculdade, de uma graduação. Então, olha como é importante, né? A força dos grupos, né? E eu percebi muito isso, inclusive no ano passado, onde a reforma tributária era o tema da moda, todo mundo falava muito em reforma tributária, só se falava nisso, né? E da mesma forma que a gente atingiu públicos que tinham um conhecimento sobre o tema bacana, relevante, a gente sabe que a gente atendeu pessoas que às vezes estavam tendo naquele grupo as primeiras informações relevantes sobre o tema, né? Então, eu acho que o papel desse aprendizado coletivo, ele é muito importante para a gente difundir conhecimentos de qualidade, às vezes em cenários onde esse conhecimento não é difundido em partes iguais para todos. Então, acho que é muito válido esse trabalho que vem sendo feito. Não, e estamos com novidades aí pelo caminho, viu? Estamos trabalhando. Donato, você traz um ponto importante na revista também, né? Essa que tá uma edição super bacana, consolidando aí, né, a 100ª edição da Azug. Você vê que tem uma história aí por trás, muito importante e relevante. Muitas pessoas passaram em você, né? Um veteraníssimo aqui dentro da nossa comunidade. Você diz assim, cada vez mais notamos equipes reduzidas e maior turnover dentro das empresas. Na sua visão, qual é o maior risco quando o conhecimento continua dependendo de poucas pessoas? A gente tem percebido ao longo desses anos todos como é que as empresas elas estão espremendo as equipes de maneira geral. A gente atua, né, e atuamos na área de recursos humanos esses anos todos, então aquilo que há 20 anos atrás a gente tinha às vezes uma equipe de 3, 4 para fazer, hoje é 1 e fique feliz por isso. Então, assim, trabalhar com equipes muito reduzidas acaba sendo uma necessidade empresarial porque tudo gira em torno de custos. Então, você tem uma pessoa que faz tal coisa, uma outra faz outra coisa, e se você tiver prescindir de qualquer uma dessas posições, você acaba não tendo a realização e a execução de alguma atividade que pode ser importante para a companhia. Então, isso a gente percebeu acontecendo nos últimos 20, 25 anos. A gente tem uma implementação aí de aproximadamente 26, 27 anos e nós tínhamos um time que trabalhava, esse time foi reduzindo, até por uma redução natural, né? As pessoas às vezes resolvem aposentar ou resolvem se desligar, não tem uma reposição e aí fica sobrando para as que ficam. Isso é uma situação. E a outra situação é realmente o turnover, que acaba sendo provocado normalmente pela companhia. Então você às vezes tem o desligamento de uma pessoa e o provimento de um profissional para substituir, às vezes não vem com a mesma qualidade de conhecimento que aquela que está saindo. Isto faz com que o ciclo de provimento de conhecimento não seja pleno. Isso é ruim. A SAP, os sistemas SAP, acho que todos nós aqui que estamos nesse podcast de hoje, a gente sabe quanto tempo demora para uma pessoa aprender a ser um real, pleno usuário dos sistemas. Ele não funciona da noite para o dia. O que pode ser relevante, que pode ser importante, assim, a pessoa que leva o conhecimento, ela é
tem um grau de empregabilidade diferente. Então, se eu sei usar um SAP hoje, eu posso ir para uma outra empresa com esse conhecimento. Só que a empresa que prescinde desse conhecimento, às vezes tem que formar novamente. E isso é um Existem, tempo. às vezes, no meio do caminho, que Também. não são tão, assim, né, lineares entre as empresas. Exatamente. Tanto é que parte do que a gente tem discutido, eu não sei se para os outros grupos de estudo funciona dessa maneira, mas eu tenho batalhado muito para que as soluções elas sejam perenes, no sentido de que não haja a criação de tantas soluções em formato Z, que é para que todas as soluções fiquem standard no sistema. Então, assim, troca de equipe, saída de pessoas, para você formar um novo profissional, assim, é bem mais complicado. O mercado hoje de recursos humanos, percebi isso muito recentemente também. Assim, eu quero uma pessoa para trabalhar em tal atividade. Tá bom, você vai formar? Fala assim, não, quero pronto. Não, pronto não vai encontrar no mercado. Você entendeu? Então, você tem que trazer para formar, para depois você fazer um turnover mais adequado. As empresas não estão fazendo dessa maneira. É um pecado. É um pecado porque, assim, a pessoa está prescindindo de uma qualidade no serviço por conta da velocidade que ele quer realizar um turnover ou uma troca de equipe. E aí ele vai correr o risco empresarial, né, de fazer uma mudança, às vezes, de forma atabalhoada, certo? E isso não é interessante para a solução em si. E aí começam algumas coisas que me incomodam um pouco enquanto profissional da área de recursos humanos e tendo uma obrigação fiscal, uma obrigação legal a entregar as soluções que envolvem recursos humanos. Fazer do jeito certo. Ou deixar as pessoas falarem mal do produto porque o produto não faz o que ele precisa fazer. Não, ele faz. É só você que não sabe conduzir o caminho certo da solução. Certo? Já percebi muito isso e isso me incomoda um pouco com uma pessoa que preza pelo serviço muito bem feito, né? Porque você põe profissionais que não aprenderam a mexer para fazer o serviço daquele jeito lá. E faz do jeito que dá, né? Isso é muito ruim para nós que enxergamos a solução dentro de uma visão um pouco maior. Tá? Isso é muito complicado para nós. Fica tranquilo que já a gente vai descobrir outros problemas que a gente ainda não tem, mas que em breve teremos oportunidades, mas novos problemas aí, né, com a aceleração de inteligência artificial, de agentes, né, implantados. Eu ainda acho que daqui a pouco a gente vai descobrir um outro problema inexistente na nossa vida ainda. Resolve uma coisa e arruma a outra, né? Ciclo do mundo. Mauro, hoje vivemos um cenário de mudanças aceleradas, né? A IA, automação, transformação digital, IA, de fato, né, tem um frisson agora, recente, até pelo Sapphire que aconteceu agora, onde a própria SAP divulga parcerias com o Claude, né, com a Anthropic e com a N8N, né, embarcadas aí na plataforma, no hub de inteligência artificial da Julie, nunca sei pronunciar esse nome direito, mas é um contexto novo, né? Bem recente, não tem um mês aí divulgado, né? Então, para nós aqui vai ser mais uma etapa aí de aprendizado, né? Mas nesse contexto, né, aprender em comunidade ficou ainda mais importante? Sem dúvidas. Muito importante aprender em comunidade, porque você ganha tempo, como eu reforcei um pouco antes, né? Você acelera esse aprendizado também, fica mais ágil, e você percebe o caminho que a grande parte das empresas estão seguindo. E você embarca ali e você consegue ganhar tempo com isso. A gestão do seu tempo, ela melhora muito, né? E em comunidade eu posso destacar 2 pontos muito importantes. A velocidade do aprendizado. Então, provavelmente, a hora que você compartilha o conhecimento, alguém já testou aquilo, alguém já passou por uma situação que possa otimizar o que você está passando e você ganha tempo, sempre voltado ao tempo, né? E o outro ponto é a atualização contínua. Você está sempre compartilhando assuntos, recebendo insight das consultorias, da própria SAP que nos dá o apoio, né, nas reuniões. E isso é mega importante para você ver qual é o direcionamento que a SAP está introduzindo dentro do ambiente do SAP, né? E isso gera que as empresas se planejem para conseguir fazer as suas atualizações, tá? Então, no fundo, não é nem sempre a velocidade da informação. É você ter a informação mais adequada de uma forma que você consiga ganhar tempo e chegar ali no final da sua análise com maior qualidade e menos sofrimento. Muito bom, muito bom.
rodando aqui, né, nosso bate-papo, né, essa conversa, ela traz insights, né, de empresas, né, e experiências diferentes. Isso é muito rico para a gente, né, formando nossa opinião e compartilhando, né, com quem vai nos assistir aí os insights que a gente traz aqui. Donato, queria trazer uma pergunta mais pessoal, né? O Donato acho que é o mais veterano entre nós aqui na frente do SIGS. É isso. Ao longo da sua trajetória na comunidade da Zug, houve alguma troca, conversa ou experiência dentro dos grupos que realmente mudou sua visão ou ajudou numa decisão importante que você tinha que tomar? Obrigado por ter me classificado como veterano, porque na verdade a gente assumiu uma missão lá no início da nossa missão, da nossa coordenação, de tentarmos buscar um desenvolvimento de soluções que fossem aderentes para todas as empresas, em todos os segmentos. Tanto é que a provocação das reuniões era exatamente a interação com vários segmentos de negócio. Então, a empresa que eu trabalho é de utilities, que é um nicho. Mas você tem siderurgia, você tem farma, você tem banco, você tem de tudo um pouco. Né? Então, a visão sempre foi plural. Foi no sentido de enxergar qual a necessidade de cada segmento. O próprio agro, né, que é uma coisa bem particular no segmento brasileiro. Tanto é que a própria legislação para agro e para outros segmentos é bem diferente. Então, todas as soluções que a gente buscou trazer para dentro da SAP foi no sentido de que o que atende a todos os negócios, a todos os segmentos. Para mim, pode ser muito particular, muito pequeno, mas para grandes corporações o cenário é bem outro. Né? Então, quando a gente fala de casos reais, exatamente é trazer para uma mesa de esclarecimentos, com a SAP sempre junto, como desenvolver melhor para que todo mundo seja atendido pela empresa de solução em software que a empresa adotou como padrão. Né, que é o nosso caso, é a SAP, que faz parte da nossa comunidade e tudo mais. E isso fez com que todas as linhas de esclarecimento e desenvolvimento fossem baseados nisso. Né? Como que a gente faz a SAP fazer melhor uma coisa que atenda a todo mundo e de maneira clara. Quando a gente tem o Labs realizando os desenvolvimentos para o Brasil, a gente começa a perceber que o próprio Labs, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito, né? Mas acho que todos os coordenadores fizeram da mesma forma. Eu não sei há quanto tempo a equipe, o Mauro está na briga, mas falemos um pouco de um outro veterano importante do nosso núcleo, que é o Paulo Roberto, que sempre foi muito enfático em dizer que a SAP ela tinha que entregar uma solução, mas tinha que explicar um pouco dessa solução para todo mundo. Isso fez com que as soluções que estavam sendo implementadas viessem com uma bagagem de esclarecimentos, implementação, interpretação e entendimento daquilo que estava sendo entregue, a ponto de quem lê não fica com tanta dúvida daquilo que está sendo entregue. E aí um roadmap de entregas fica muito mais palatável, muito mais inteligente de ser absorvido. Eu não consigo responder por todos os grupos de estudo, até porque teria que me debruçar muito, mas o que eu tenho visto nos últimos anos, sendo entregue para recursos humanos, o grau de esclarecimento que vem é muito grande e a gente tem explorado isso inclusive nas reuniões, mostrando os casos reais de como implementar, de como rodar, de como interpretar. E a nossa sorte, às vezes por estar sendo tão legislado, é de que fica bem a interpretação do que a lei manda fazer. E não há um achismo por parte da empresa A, B ou C, dizendo, mas eu faço assim, mas a lei não diz que é para você fazer assim, a lei diz que é para você fazer deste jeito. E é assim que a SAP tem entregado e tem dado certo, porque está colocando todo mundo na mesma reta de uso da ferramenta e não criando situações diferentes de empresa A para empresa B. Então, isso tem ajudado bastante, principalmente nos esclarecimentos que a solução tem apresentado para nós. Isso pode ser, na nossa visão, muito interessante. Né? Quando você tem um material robusto em termos de orientação, o aprendizado da equipe de trabalho fica muito mais fácil. Foi feita uma observação por você, Ana, a respeito da inteligência artificial, e eu tenho percebido e eu tenho usado bastante o quanto ela tem feito a gente otimizar tempo. Verdade.
porque é impressionante, cara. Você faz uma pergunta e você... A gente tinha esse hábito, né? Acho que a gente é maduro o suficiente para a gente formular a pergunta, elaborar a resposta e fazer tudo, né? Às vezes hoje você faz uma pergunta e alguém te traz a resposta e você percebe o quanto aquela resposta é aderente às suas necessidades. E aí você ganha tempo, que é uma coisa que você mencionou, que se tornou nosso bem mais caro mais recentemente. E aí quando você trabalha com equipes muito reduzidas, como a gente fez já uma observação na resposta anterior, né? Faz com que a gente ganhe tempo com equipe reduzida e você tenha mais velocidade nas soluções que você tem que desenvolver. Certo? Então, são coisas que a gente percebe hoje no uso da IA e tudo mais. Uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, assim, que assim, as interações humanas que a gente tem, elas têm diminuído. Então, muita gente está interagindo muito mais com máquina do que com gente. Eu sou de uma velha guarda, né? Eu adoro uma conversa bem feita. Percebo nas respostas apresentadas aqui que faz com que eu prefiro conversar, às vezes, com você ao meu lado do que fazer uma pergunta para uma inteligência artificial. A resposta pode ser boa, mas eu perdi minutos de conversa com você, né? Que poderia ser útil até no nosso dia a dia, no nosso convívio pessoal. Isso eu gosto. Não anulo a inteligência artificial, não anulo as tecnologias como solução vinda hoje, mas eu adoro as relações humanas. E só, né, pegando um gancho, eu acho só fazendo um comentário, né, e a gente está seguindo aqui para o final já, para finalmente fazer a última rodada, mas a coisa da relação humana, é um desafio para nós líderes, o nosso papel enquanto a gente tem um dever até de como é que a gente conecta as pessoas e traz os momentos, né, de conexão, porque cada vez mais a tecnologia avança, né, as coisas vão sendo mais automatizadas, mas nada supera a relação humana. E aí o que é legal nessa época que eu vi, porque eu falei, que coisa bacana que a gente ainda não perdeu e que tem as conexões acontecendo nas trocas de figurinha, né? Você vai em todo lugar, aquela relação, aquela coisa que passou o tempo, as crianças até olham, né, acompanham de forma eletrônica, né, o que tem, o que não tem, que figurinha, mas a troca, a relação, a conexão, ela é muito rica, né? Então acho que é só para a gente refletir o momento que a gente vive de tecnologia e o que movimenta a Copa no sentido da troca de figurinhas e da relação humana. Então você vê que isso ainda, né, permanece, espero que vá assim por longos e longos tempos. Eu espero também. Eu também. Mas é um desafio para a gente. Mas até pegando esse gancho, a gente observa que até aí entra a tecnologia. É uma coisa antiga, troca de figurinhas, continua a troca ali, porém hoje você vê pessoas com aplicativo controlando se aquela figurinha você precisa ou não. Antigamente controlava isso no papel. Então você vê que até nesse ponto tem uma evolução também. Apesar de ter a interação, tem a evolução tecnológica. E as carreiras, de maneira geral, a pessoa tem que se adaptar. Então, acho que parte do que você acabou de comentar mostra que você preserva o que você enxerga como importante, mas você também tem a capacidade de se adaptar. Exato. Para você fazer com que... Você também tem entregas a fazer. Entregas empresariais. Então, você se adapta para você conseguir produzir velocidade nas suas entregas e preserva aquilo que você enxerga como essência. Eu acho que isso é importante para todo mundo. Bom, a gente está chegando já para o final aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast, né? E eu queria, né, nessa última rodada, ouvir de cada um de vocês como os grupos de estudos nasceram, né? A Azug, eu falo dos SIGs, né? A gente fala de grupo de estudo, porque às vezes a pessoa acha que eu vou assistir uma palestra, mas não é. Na verdade, a gente está fazendo uma troca rica de troca de experiência, de conhecimento, fazendo um networking, né? Então, ele tem essa missão de trazer conteúdo, né? Compartilhar, cada um aqui no desafio passou alguma coisa semelhante. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Olhando para o futuro, o que vai diferenciar as empresas, né? Que preferem, né, fazer um aprendizado colaborativo em comunidade daquelas que continuam, né, tentando, né, a sua individualidade, né, o aprendizado individual. Bom, eu enxergo que o diferencial está na qualidade da informação. Você trabalhando em comunidade, em grupos, né, como é o objetivo dos grupos do SIG, da Azug, você ganha em velocidade e você tem uma informação padronizada onde você ganha realmente o tempo para todo mundo que está envolvido. E com isso você gera oportunidades para espaço, para uma nova análise um pouco mais profunda em algum outro assunto que você precise.
pode levar o assunto também nos grupos de discussões para que você tenha uma resposta e o entendimento de outras pessoas que passaram por aquilo, né? Então, a velocidade e a capacidade que os grupos possuem em compartilhar o conhecimento uniforme, isso é um grande diferencial. Paulo? Eu vejo os grupos, principalmente porque ali normalmente nós estamos trazendo pessoas com uma vivência de mercado, pessoas que já às vezes passaram, que trouxeram conhecimento. Hoje a nossa vida ela já é embasada em várias formas no conhecimento compartilhado, né? A própria internet é isso. Agora inteligência artificial, e só que ali você ainda tem vieses, você tem informações muito pessoais, e eu vejo em todos os SIGs que eu participei, tanto como estando do outro lado, participando para ganhar conhecimento, como ajudando a trazer as pessoas certas para levar o conhecimento, como foi a questão da reforma tributária, né? Então a gente buscou conteúdos relevantes, trouxemos e ajudamos as empresas. Baseado nisso, a gente viu a necessidade de trazer mais conteúdos do Grow, por exemplo. Então, eu vejo que ali no nosso grupo, a gente consegue filtrar melhor, né, canalizar melhor, mas principalmente a gente trazer mais conteúdo relevante para somar nesses outros conteúdos que as pessoas têm. Então, acaba sempre servindo como um ponto de apoio para você, às vezes, endossar uma pergunta, como o Donato falou, que ele faz para a inteligência artificial, e vem como eu faço, e a gente fala, poxa, mas será que isso realmente procede? Porque eu acho que é um lado crítico que nós temos que ter nos dias de hoje. A inteligência artificial ela veio para ajudar, mas ela não veio para dar as respostas que a gente precisa. Ela veio para nos orientar, para, às vezes, encurtar o caminho, mas ainda a decisão final é nossa, se a gente vai seguir com aquilo ou não. Então, às vezes, quando vem uma informação que você fala, nossa, essa informação parece estar meio enviesada, eu não concordo muito. Às vezes, se você reforça a pergunta para a IA, às vezes ela tenta ir para um lado, né, que você está perguntando, mas às vezes aonde que você vai ter isso? É nos grupos, é nos fóruns, nessas outras situações que vão te apoiar a tomar a melhor decisão. Então, eu vejo com muita positividade que as empresas continuem apoiando, que continuem participando, porque o conhecimento, ele nunca é demais. Muito bom. Donato? A comunidade nesses anos todos, ela mostra pra gente que o coletivo é muito melhor e muito mais profícuo do que o individual, né? Então, a gente percebe claramente que quando você divide as suas ansiedades, você consegue sanar os seus problemas e até caminhar numa reta diferente, né? Eu acho que assim, o que a gente tem feito nesses anos todos de juntar as reuniões, eu não consigo mensurar a participação de todos, mas o SIG de Recursos Humanos, ele tem sido, eu tenho mapeado isso nas suas realizações, a gente junta muita gente, muita empresa. O sistema híbrido de reuniões ajuda a gente a ter isso. A gente vinha antes da pandemia num modelo presencial e forte, presencial, então a gente conseguia fazer reuniões muito intensas, de dias inteiros e tudo mais. No pós-pandemia, a gente acabou trabalhando no modelo híbrido, né? E como a gente mencionou agora há pouco, né, das relações humanas, eu ainda tenho tentado manter uma reunião presencial híbrida e a gente consegue juntar um volume de empresas de todo o Brasil, porque agora com o híbrido você te permite você trazer outros personagens de outros estados que são usuários do sistema. Então você tem muita gente participando que às vezes tinha a possibilidade de participar por ter de outro estado e não ter orçamento para poder viajar e tudo mais. Então a gente consegue fazer com que o híbrido permita esse tipo de situação. Mas o aprendizado que é gerado a partir das reuniões mostra para a gente que a gente está no caminho certo. A gente produzir um material bem produzido, e a SAP assumiu isso porque o meu apadrinhamento na SAP, esses anos todos, sempre foi com pessoas muito bem engajadas com este tipo de necessidade. E entender a necessidade do outro lado faz com que tudo que você faça é bom, é capturado rapidamente pelos profissionais. Então, a gente não vai ter não é muito refratário à informação, então fica legal para nós.
certo? E faz com que todo mundo se adapte. Quando você tem uma percepção de que você está numa rota errada, você se adapta facilmente a partir de boas orientações. Isso faz com que a comunidade da Azug, na nossa visão, seja perfeita, porque a gente faz com que o produto seja muito bem aderente e todo mundo saiba usá-lo. Para encerrar, eu quero agradecer Mauro, Paulo, Donato, muito obrigada por estarem conosco aqui nesse podcast especial, na nossa edição, 100ª edição, né, da Azug News. Então, agradecer imensamente a contribuição de vocês. Espero que a gente possa continuar contando com todos vocês que têm um papel fundamental para que a Azug seja essa referência para a comunidade, cada qual, né, no seu nicho, né, de módulo ali, e tenho certeza que a contribuição de vocês é extremamente valiosa para que a gente continue nessa jornada trabalhando em comunidade, trabalhando em parceria e que a gente possa cada vez mais ter troca e trazer mais conteúdo relevante e sendo uma referência para todos os usuários SAP no Brasil. Muitíssimo obrigado, espero que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado, estou sempre à disposição da Azug e da equipe que for necessário. Também pode contar comigo para o que for necessário. O objetivo é realmente fortalecer cada vez mais o nosso ecossistema. Também agradeço, Ana, agradeço, Donato, Paulo, pela participação, né? E que tenham novos convites aí para a gente poder contribuir com a comunidade cada vez mais. Valeu. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado a todos.